Oi, gente, como passaram o final de semana? Passaram o final de semana bem? Vamos lá para a nossa segunda-feira. Que Deus abençoe a nós todos, né? Que tenhamos uma semana abençoada, produtiva e continuem com essa energia, com essa dedicação, com esse esforço, porque vocês só terão a ganhar, tá certo? Olhem só, agora peguem o livro de vocês de redação e nós iremos aprender hoje sobre o que é um texto instrucional. Então, o que é, tia? Um texto instrucional. Gente, texto instrucional é um texto que a própria palavra está dando a resposta. É um texto que está lhe dando instruções. Instrucional está lhe dando algumas instruções de como realizar alguns jogos, algumas brincadeiras, certo? Então, na página 95 de redação, nós temos, eu vou resumir algumas coisas para não ficar muito demorado, porque aí vocês leem essa partezinha, tá certo? Olhe só. Um jeito muito interessante de se divertir com os amigos e familiares é por meio de jogos. Principalmente vocês que estão nessa época de pandemia, é super interessante que vocês criem jogos, não só, gente, jogos de computador, jogos mesmo manuais, para que passe o tempo, para que vocês não cansem a mente, tá certo? Então, assim, jogos manuais também. Aí tem aí, ó, há muitas opções, como jogos de cartas com estampas ilustradas, de tabuleiro, jogos corporais, entre outros. Você costuma se divertir dessa forma? A maioria não, né? E na escola, qual é o seu jogo preferido? O texto a seguir apresenta as regras de um jogo. Leia o título dele e diga qual seria, em sua opinião, o objetivo dele. Leia as instruções para saber. Gato e rato. Idade a partir de 6 anos. Duração 10 minutos. Jogadores 2. Material: papel, cartão branco e preto, tesouras, cola, uma ficha vermelha e 4 vezes. Então, esse jogo daria até para vocês fazerem em casa, gente. Que tal vocês realizarem esse jogo em casa para brincar com um primo que às vezes mora perto, né? Ou então mora na mesma casa, a mamãe, o papai, né? A pessoa que cuida de vocês. Só que aqui está pedindo o seguinte: leia o título dele e diga qual seria, em sua opinião, o objetivo dele. O título é Gato e Rato. Então, na sua opinião, qual é o objetivo desse jogo? Eu posso dar uma dica. Se é o gato e o rato, o objetivo é o quê? Poderiam ser 2 objetivos. Vamos pensar no lado dos 2 animais. Poderia ser o objetivo: o gato ver quantos ratos o gato pega em maior quantidade, né? E poderíamos pensar no ratinho. Os ratos precisam criar possibilidades e ideias para que o gato não pegue eles, né? E aí, qual é o objetivo desse jogo? Na opinião de vocês, lendo o título dele apenas, tá certo? Aqui ele vem explicando como realizar esse jogo, né? Confeccionar um tabuleiro de jogo, colando quadrados pretos de 3 centímetros. Aqui, gente, eu acredito que nem precisa fazer. É aqui tipo um jogo de dama. Então, a maioria de vocês deve ter em casa aquele joguinho de dama, né? Então, já fica mais fácil. Colocar as fichas na posição inicial. A ficha vermelha é o rato e as verdes, os gatos. Aí, virando na página 96, nós temos: na sua
sua vez, cada jogador faz um movimento. O rato se move sempre em um espaço na diagonal e pode avançar ou retroceder. Os gatos também se movem em diagonal, mas só podem avançar. Nenhuma ficha pode capturar a outra. O rato tenta chegar à extremidade oposta do tabuleiro, deixando os gatos para trás. Então, é como se o rato tentasse passar pelos gatos, né? Sem conseguir que o gatinho pegue ele. Os gatos tentam encurralar o rato para impedir que ele se mova. Quem atingir primeiro o objetivo ganha a partida. Interessante, né? Que tal vocês realizarem? Próximo, os jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro são disputados por 2 ou mais pessoas em uma base. O tabuleiro, nele, as peças são movimentadas e, dependendo do jogo, podem ser colocadas ou retiradas durante as partidas. Há jogos de tabuleiro bastante conhecidos, como o jogo da velha, que vocês já jogaram aqui na sala, a dama, que vocês já jogaram também quando a gente descia, né? Para o intervalo, vocês pediam para jogar, uma pena que o tempo era pouco, mas mesmo assim vocês jogavam, então vocês sabem qual é o jogo. A trilha e o xadrez. Além de distrair e divertir, esses jogos melhoram a capacidade de memória e desenvolvem o raciocínio e a inteligência dos jogadores. Então, assim, gente, esses jogos, eles desenvolvem o seu raciocínio. Vocês sabiam que vocês podem ficar muito mais ágeis, até com relação à escola? Podem ficar bem mais espertos? Pode dar um estalo assim e vocês começarem a desenvolver outras habilidades. Vocês sabiam disso? É verdade, esses jogos manuais são muito melhores do que esses jogos de computador. Porém, os jogos de computador são muito bons, né, gente? Claro, não tem importância, mas eu digo assim, porque são manuais, e aí você usa a mente para estar tentando desenvolver alguma técnica, certo? E aí seria muito interessante vocês jogarem agora, principalmente nessa pandemia existente, né? Vejam só, na página 97, temos aí, primeiro, a sua opinião sobre o objetivo do jogo Gato e Rato estava correta? Então, vocês deram um objetivo no início, lembra que eu falei a vocês? Qual objetivo vocês dariam para esse jogo só lendo o título? Então, vocês acham que o objetivo que vocês deram estava correto? E aí? Pensei que eu vou pegar uma bolsinha aqui. Olha eu. Então, o objetivo de vocês, o objetivo que vocês deram, estava correto nesse jogo, o gato e o rato? E aí? É resposta pessoal, né? Vocês acham que teve a ver? O objetivo que vocês deram teve a ver com esse jogo? Se não, diz não. Se sim, coloca sim. Então, essa resposta eu não virei responder porque ela é pessoal, ok? Número 2. Qual é a idade recomendada para jogar gato e rato? No início, né, do texto, vem falando. Qual é a idade adequada? Então, vamos responder. Vejam se dá para ver aí o jogo, uma resposta, né? Tia, o livro de redação não tem linha, não tem importância, faz abaixo, né, da pergunta. O jogo é indicado. O jogo é indicado para crianças. A partir dos 6 anos. Por que, tia? Porque a criança, a partir dos 6 anos, ela já consegue entender o que é que está errado, o que é que está certo, né? 3. Em sua opinião, crianças de qualquer idade podem jogar o gato e o rato? Comente. Gente, eu acredito que não. Por quê? Porque, tipo, uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos, ela vai entender, ela vai ficar com raiva, ela vai querer jogar tudo, né? Porque ela ainda não tem o raciocínio dela
formato de compreender o que ela ganhou e o que ela perdeu. Então, em sua opinião, uma criança, né, de qualquer idade, vamos pensar a idade abaixo, pode jogar? Então, vamos colocar assim, vai depender da idade, né? Irá depender da idade. Por quê? Porque se for criança menor, criança pequenininha, criança de 2, 3 anos, ela não vai compreender. Mas se for uma criança 6, 7, 8, 9 acima, aí ela já consegue compreender, tá certo? Número 4. Qual é a quantidade de fichas nesse jogo e a função delas? Vamos lá responder. 4. Ao todo, são 5 fichas. Ao todo, são 5 fichas. 2 pontos. As verdes representam os gatos. As verdes representam os gatos. E a vermelha representa o rato, certo? Deu para ver direitinho? Né? Então, qual é a quantidade de fichas? E qual é a função delas, né? O que é que elas fazem, né? O que é que essas fichas, o objetivo dessas fichas é o quê? Fazerem o quê, né? Número 5. Qual é o objetivo desse jogo? Conseguiram? Terminaram de escrever? Vou colocar o número 5 aqui abaixo, certo? Depois eu levanto mais um pouquinho. 5. O rato deve chegar ao outro lado sem que os gatos o encurralem, né? Porque se ele ficar encurralado, o que vai acontecer? Aí, coitado se dá um pause lá, né, para escrever, eu já voltei aqui. Aí, coitado do ratinho vai ser encurralado, certo? Eu vou voltar, gente, aí vocês dão um pause antes e aí vocês terminam a atividade, certo? Vamos continuar. Número 6. Observe os movimentos a seguir e assinale a qual jogador eles se referem no jogo. Exemplo, o azul é o quê? É o azul não, né, gente? O verde é o quê? E o vermelho é o quê? Aí tem um movimento aí. Então, o primeiro, vocês vão olhar, observe os movimentos a seguir e assinale a qual jogador ele se refere. Então, eles estão se referindo a qual jogador? Ao rato, né, que é o verde, e ao gato, que é o vermelho, certo?
Conseguiram marcar? Aí no joguinho de vocês tinha setinha, só colocar, né? Então, o rato é o verde e o gato o vermelho. Pronto, sai daqui, vocês geram um pause, alguma coisa, né? Número 7. Agora pinte a alternativa que indica qual jogador pode fazer os seguintes movimentos. A. Sempre se move em diagonal e pode avançar ou retroceder. Qual desses dois pode avançar ou retroceder? Apenas um que pode avançar ou retroceder. Qual? É o rato ou é o gato? O rato, né? Lá tem dizendo. E letra B, se move em diagonal, mas somente pode avançar. Se o primeiro foi o rato, esse agora é o gato, né? E aí, entenderam? O jogo seria bom que vocês fizessem, né? Até mesmo para passar o tempo. Leiam com calma para vocês tentarem fazer. É um jogo de gato e rato, é interessante, né? Até para vocês passarem o tempo também, né? Jogando. Dá para jogar sozinho também. Ah, não tem ninguém nessa pandemia, não tem ninguém aqui. Então, joguem sozinhos também. Dá para jogar, fica interessante também, tá certo? Então, um beijo e até já na nossa aula de matemática.